para a meditação da igreja. A missão dos 70 discípulos. E depois disso, Lucas 10. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ela a vossa paz. E se não, voltará para vós, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vós não receberem, sai por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudiu sobre vós. Sabei com tudo isso que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro, em Sidom, se fizeram as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, será levantada até o céu, até o inferno será batida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Essa passagem aqui, foi quando Jesus designou os 70 discípulos, para que eles fossem de 2 em 2, para quando um desanimasse, um outro levantasse. E ele falou: vocês vão pelas cidades, e aonde as casas que você entrar, vocês falam: a paz esteja sobre essa casa. E a casa ou a cidade que não recebesse aqueles discípulos, a paz do Senhor também era retirada daquele lugar. Porque se não recebe os servos do Senhor, também não recebe a Jesus. Se não recebe a Jesus, também está rejeitando Deus, que foi o que enviou Jesus. E ele falou que era para eles curar os enfermos, proclamar a paz dentro daquelas casas. E ele falou que não era para ir em várias casas, Era algumas casas, e ali eles pudessem repousar, ali eles pudessem comer e ficar por um período naquela casa. Não era só chegar lá, curar o enfermo e já sair. Ficaria um pouco, e era para eles aceitar o que eles colocavam diante dele. A comida, não ficassem reclamando. Falou também que não era para eles levar nada, porque era para eles confiar na providência de Deus. Muitos missionários, muitas vezes, são enviados, eles ficam preocupados com o que vai comer amanhã, o que vai vestir. Não é missionário, porque missionário ele vive pela fé, irmãos. Quem já foi para o campo já sabe, é providência de Deus. E Deus envia a providência dele. E ele fala que aonde que os discípulos fossem era para eles proclamar a paz. A paz e anunciar que o reino de Deus estava próximo. Porque a vida do Senhor está próximo. Então, irmãos, não precisa de muito enfeite na palavra de Deus. Não precisa muito curso de teologia, não. É a mensagem simples, a mensagem que o reino do Senhor estava próximo, a mensagem da cruz. Aleluia a Deus, aleluia. E que eles pudessem confiar no Senhor Jesus, porque tinha poucos obreiros, então era necessário que enviasse muitas pessoas para lá, porque a seara é muito grande. São poucos os ceifeiros, são poucos que querem pagar o preço por amor à obra do Senhor, são poucos que não estão preparados para ser rejeitado. Muitas vezes você vai entrar dentro de uma casa e eles não vão aceitar você lá.
Muitas pessoas que adoram outros deuses não vai te aceitar lá, vão te rejeitar. Então, para você levar a palavra do Senhor, você tem que estar com psicológico bom, você tem que estar preparado que você vai ser rejeitado, você vai ter que dar sua face para bater. Porque você levar a palavra do Senhor por amor, irmão, não é fácil. Você tem que amar Jesus Cristo, é um preço muito alto e nem todos querem. Por isso que a seara é grande e poucos os ceifeiros. E o Senhor tem urgência em missões. É urgente, irmã, é urgente. A gente precisa falar do Senhor Jesus a todo momento, 24 horas. São almas morrendo, são almas em depressão, são almas se suicidando, são casamentos destruídos, lares, um furacão, vida sentimental destruída, vida financeira quebrada e pessoas que são vazias de espírito, vazias de sentimento, porque ainda não encontrou preenchimento. Que às vezes a pessoa quer buscar no dinheiro, não encontra. Quer encontrar no relacionamento, não encontra felicidade, não encontra alegria e fica com esse vazio. É quando entra na depressão, quando tenta um suicídio ou teve uma decepção amorosa. E quando essa vida é preenchida pela palavra de Deus, é preenchida pelo Espírito Santo, aí essa pessoa é apaixonada por Jesus Cristo, a vida dela se transforma, a vida dela é liberta, a vida dela é renovada. Por isso, irmãos, a gente tem que estar a todo momento falando sim de Jesus, falando do nosso testemunho, da onde o Senhor nos tirou, como a gente era um pecador remido, como desde o início eu falei. A gente era um pecador, como um dia alguém falou de Jesus para mim, como um dia alguém falou de Jesus para você. Tem alguém lá fora que precisa que eu vou falar, que precisa que você vá falar do amor de Jesus Cristo. Deus tem urgência nas missões. Vamos falar de Jesus, nós não precisamos enfeitar, ter nada. É a palavra de salvação, é anunciar que o reino de Deus está próximo. É só isso e confiar no Senhor Jesus. A irmã Daiane já